culto onde celebramos mais uma data. Domingo passado foi o Dia das Mães e hoje celebramos as famílias, um assunto tão importante e de muita relevância para a Igreja do Senhor, já que o Senhor é quem instituiu a família. Deus instituiu a família, e se Deus instituiu é porque é muito importante, porque tudo que Deus faz é bom. Amém? Nós vamos ver Lucas 19, 9. Lucas 19, 9. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. Nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra, que é muito importante quando a gente recebe essa incumbência. E eu confesso aos irmãos que eu fujo, mas tem dia que a gente se rende e a gente pede ao Senhor o que falar, que primeiramente fale conosco, fale com os nossos corações, com a nossa vida, com a nossa família. E essa palavra nos chama muito a atenção, porque em se tratando de família, nós vamos ver a importância que Jesus deu a esta família e fica como exemplo, como referência para todos nós. Nós vamos entender que muitas vezes uma casa, quando a gente fala em casa, nós vamos muitas vezes pensar em móveis bonitos. Uma casa. Qual é a mulher? Qual é o casal que não deseja ter uma casa bonita, uma casa bem equipada, bem montada, comida na mesa, que tenha fartura muitas vezes, situações abençoadoras da parte de Deus? Todo mundo tem esse ideal, justamente quando você se une a alguém, a um homem ou a uma mulher. Então, uma casa ela pode ter de tudo, do bom e do melhor. Nós olhamos casas maravilhosas. Nós, então, aqui em Angra temos esta particularidade de ver casas belíssimas. E a gente olha aquilo, e alguns de nós até entramos em muitas casas muito, muito lindas, casas que a gente, nem em nossos maiores sonhos elas estão ao nosso alcance, mas são bonitas. E não tem problema nenhum em você ver que é bonita, em você achar bonito, em você ver aquilo ali, até sonhar, por que não? Mas não invejar, porque tem gente que até menospreza, porque não pode ter, então menospreza quem tem. Mas a nossa palavra nessa noite ela não para por aqui, porque existem muitas casas lindas, muitas casas maravilhosas, muito bem equipadas, e ainda assim estão vazias da presença de Deus, que é o mais importante para uma casa. Uma casa sem a presença de Deus é uma casa somente oca, é uma casa vazia totalmente, por mais que ela esteja repleta, completa, muito bem equipada com tudo que nós possamos imaginar. Mas se a presença de Deus não estiver ali, ela não é uma boa casa. Um dos maiores problemas que nós vamos ver hoje em dia de uma família não é a situação financeira. Às vezes a gente para e fica pensando, mas é muito ruim. Às vezes a gente passa uma situação financeira apertada, aperta aqui, paga ali, fica aqui, e a gente vai passando nesses apertos, Mas o pior momento de uma família é quando a vida espiritual desta família está em queda. É quando esta casa está com caos, espiritualmente falando. Por mais que se conquiste, porque tem gente, irmãos, que acha que conquistando coisas é porque Deus está com ele ou com ela. Mas não é isso. Não, a presença de Deus vai muito além de coisas, vai muito além do ter. É mais de nós sermos verdadeiramente filhos e servos do Senhor.
Você sabe, eu sei que há muitas casas, onde não existe mais conversa. Ninguém mais conversa. Não tem tempo mais para conversar. Muitas casas que ninguém ora. Não se reúnem mais para uma oração. Muitas casas que ninguém se entende. Um falou, parece que acendeu uma pólvora. O fósforo acendeu, a pólvora estava ali esperando. Ninguém se entende, qualquer coisinha é motivo de discussão. Ninguém se abraça mais. Ninguém mais troca carinhos, afeto. Pessoas morando juntas, mas vivendo distantes. Isso é terrível. Dentro de um mesmo espaço físico. E às vezes essa casa nem é tão grande. Para alguém dizer, um está lá, o outro não. Às vezes são 2, 3 cômodos, mas ainda assim, tudo isso acontece dentro dessa casa. E aí nós vamos encontrar, através da palavra que nós lemos aqui em Lucas 19, Jesus não foi apenas atrás de um homem. Não. Jesus, quando ele tinha um propósito de passar em algum lugar, de abençoar algum lugar, ele ia com um propósito. E ele foi com o propósito de abençoar uma casa. E ali ele entra naquela cidade de Jericó. E nós vamos vendo no transcorrer da palavra. Quando Deus quer mudar uma geração, Ele começa por um lar. Ele começa por uma família. Ele começa trabalhando dentro da casa. E isso é muito importante nós entendermos que a nossa casa, como se trata hoje do culto da família, esta casa precisa estar nas mãos do Senhor, ela precisa ser consagrada ao Senhor. Aleluia. O Senhor precisa ter autorização para entrar na minha casa, porque em muitas casas Jesus fica na porta, Ele não tem como entrar. Nós vimos a igreja, frequentamos o culto, mas quando entramos dentro das nossas casas, o Senhor não tem condições de entrar conosco, porque a nossa casa é um verdadeiro caos, é uma verdadeira baderna. Os vizinhos, quando olham e quando ouvem, falam, mas esses daí são crentes? Não tem testemunho. E aonde não existe testemunho, aonde não existe na realidade presença do Senhor, ele não pode entrar. Não tem como ele entrar. Mas estão vindo às igrejas, frequentam as igrejas, vão aos cultos, pregam, cantam, mas quando chegam em casa, o verdadeiro eu se revela e se manifesta. Mas não é por aí que eu quero parar. Zaqueu, todo mundo sabe, chefe dos publicanos, cobrador do imposto, rico, pode-se dizer até milionário, muito rico. Era um homem ali que tinha uma posição, mas estava vazio. Havia um vazio dentro do coração, na alma de Zaqueu. E sabe que Jesus, ele capta as coisas de muito longe. Jesus captava e continua captando as coisas de muito longe. Então, quando Ele nos dá a oportunidade da sua presença, quando Ele nos dá a oportunidade de poder operar na minha e na tua vida, é coisa maravilhosa que Ele pode fazer. Esse homem tinha dinheiro, esse homem tinha influência, como todos nós sabemos, mas riqueza não preenche a ausência de Deus. Você conhece, eu conheço muita gente rica, mas que de Deus não tem nada. Deus ali está anos e anos luz distante daquela pessoa. Ela nem faz referência a Deus, porque tudo que ela tem, ela acha que ela conquistou por ela mesma. Ela dá a ela mesma o valor, o alto valor de que tudo que ela tem foi conquistado, seja de que maneira for, mas foi conquistado por ela. E Zaqueu não era diferente. O cobrador de imposto não mudou, ainda continua sendo, nos nossos dias, a mesma pessoa que ninguém gosta. São pessoas rejeitadas, eram rejeitados. E aí nós vamos vendo que há famílias com muita estrutura, mas sem paz. E aonde não há paz, não há nada nesse mundo. Você vai encontrar tantos e tantos, eu já até citei aqui, atores de Hollywood, que não tem mais o que ter na vida, o que desejar na vida. Não tem.
desejar na vida e ainda assim tiraram o cabo da sua vida, porque já não havia mais por que existir, não havia mais prazer na existência. E o que é isso então? Nessa noite nós vamos falar falta da presença de Deus na vida. Tinha tudo e não tinha nada. Com isso nós não estamos querendo dizer que nós não podemos conquistar. Não, nós podemos conquistar. Nós queremos conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus reservou para nós, tudo aquilo que Deus preparou para nós, porque para cada um de nós Ele preparou alguma coisa. E é isso que eu quero dele. Eu não quero nada além, eu não quero nada menos se eu estiver fora da presença, mas também não quero nada além para sair da presença. Eu quero aquilo que Ele tiver para mim. E nós vamos encontrando então pessoas com vazio espiritual. E a coisa terrível, e é o que mais você se depara hoje em dia. Você para em algum lugar para sentar. Nós temos um lugar que a gente tem, eu e o pastor, que nós vamos para relaxar. É a nossa terapia. E aí nós vamos na viagem, não é que nem ainda mesmo, tá? A gente senta, fica ali 1 hora, 2 horas sentado. Bate papo com um, bate papo com o outro, conversa com um, conversa com o outro. E ali a gente vai ver uma necessidade das pessoas. As pessoas estão clamando por uma conversa, por uma atenção, por um afeto, por um coração aberto, pronto para ouvir, um ouvido atento para ouvir, porque ninguém mais quer ouvir ninguém. Ninguém mais para ouvir ninguém. Nós estamos nos tornando pessoas individualistas, fechadas, cada um dentro das suas casas, não querem se envolver. Há pessoas que não gostam de receber visita, não gostam de receber pessoas e nem gostam de visitar. E às vezes alguém está esperando o teu abraço e o meu abraço. E nós vamos ver então que o vazio espiritual, ele vai aparecer, sabe aonde? Na frieza. A pessoa começa a esfriar. A pessoa começa a se distanciar. As pessoas começam a se irritarem constantemente. Nada, parece até que ninguém pode encostar, ninguém pode falar nada. Na distância emocional, não querem envolvimento, não querem nem ter amizade com ninguém. Muitos se frustraram, muitos se decepcionaram. Queridos, ninguém é igual a ninguém. Não é porque você se decepcionou com alguém que todo mundo é igual. Não, nós somos seres que precisamos nos relacionar. Nós somos pessoas que precisamos ter contato. Quando Deus diz lá no jardim do Éden, diz, não é bom que o homem esteja só, é porque Ele não fez o homem, o ser humano, para viver sozinho. Ele sabia da necessidade de alguém para conversar, para se ter perto, para trocar ideia. E aí nós vamos vendo então que muitas vezes essa frieza vai entrando, e a frieza entrando, vai entrando a irritação, e a irritação entrando, vai se distanciando emocionalmente, até que vem o cansaço da alma. O cansaço da alma é aquele que você não tem mais vontade de fazer nada. Nada mais te chama atenção, nada mais te ilude, nada mais te agrada. Tudo para você tem um motivo de reclamar, tudo para você tem um motivo de questionar, tudo para você tem um motivo de criticar. Nos tornamos pessoas chatas, de difícil convivência. E essas pessoas chatas vão estar dentro das casas, vão estar fazendo parte das famílias, vão estar tendo tolerância zero, como dizer fora, pavio curto, ninguém pode falar nada. Isso é falta da presença de Deus na vida. Mas pastor, eu frequento a igreja, eu vou na igreja, eu falo. Não, querido, a falta da presença de Deus na vida não está praticamente ligado a você estar somente aqui dentro. Muita gente está, quando eu digo aqui dentro, eu digo igrejas de modo geral. Muita gente está dentro da igreja, mas Jesus não está dentro dela.
A igreja se torna um lugar de fuga, um lugar de refúgio, um lugar onde ela se sente bem. É como ela se estivesse num clube, é como se ela estivesse no meio de alguém, de um grupo. Como ela não se sociabiliza muito com alguém, então ela vai à igreja. Mas ela não quer contato, ela não quer compromisso, ela não quer envolvimento, ela não quer relacionamento, sabe por quê? Porque eu já me decepcionei com A, com B, com C. Qual o foco que tu entra dentro de uma igreja? Quando tu vem para uma igreja, tu vem para quê? Para olhar o pastor? Eu gostei dele, cabelo grisalho dele, bacana. Se arruma direitinho, né? Gostei. A igreja é bonitinha. Tá bom. Queridos, quando a gente chega numa igreja, a gente chega para rasgar o coração. Aleluia! E dizer, Jesus, eu estou aqui. Glória, aleluia! Eu preciso de ti, Senhor. Porque sem a tua presença eu não sou nada. Porque quando isso não acontece, sabe o que vai acontecer, irmãos? Você vai ouvir, já deve ter ouvido isso 1000 vezes aí fora na rua. Não vou naquela igreja, sabe por quê? Tem aquilo ali, tem aquela ali, tem aquele ali, e tem você. É verdade. E tem você. Tem tanta gente chata, tem você. Tem tanta gente hipócrita, e tem você. Tem eu. Qual é o teu foco quando chega numa igreja? Jesus. Aleluia! Jesus. Tem ali todo tipo de gente que nós podemos imaginar. Dentro das igrejas tem todo tipo de pessoa. E eu sempre digo que a coisa mais maravilhosa, a maior arte que existe na vida é a arte dos relacionamentos. É a arte de você saber viver com as diferenças. Porque isso vai fazer com que a tua casa, composta de pessoas diferentes, consigam se relacionar bem. Sabe por quê? Porque a presença de Deus na minha e na tua vida vai trazer compreensão. Aleluia. Vai trazer compreensão do outro, vai entender o outro, não vai afastar o outro, mas vai dizer, eu entendo o outro. E aí, queridos, nós começamos então a conviver. Quando Jesus se levar e ataca uns os outros, é porque não é fácil. É para se ajudar. Não é para se afastar, é ajudar-se assim dentro de casa. Mas tem quem não queira ajuda. Não tem problema. Você não vai ser o problema. A palavra de Deus também vai dizer para nós que no que depender de nós, tem de paz com todos. Não seja você a faísca para aumentar a lenha na fogueira, para pegar o fogo mais. Não seja você, não sejamos nós aqueles que vão colocar lenha na fogueira dentro de uma discussão. Não, há momentos de se calar, de deixar Deus falar, de deixar Deus trabalhar, de deixar Deus agir, porque quando Deus quer tratar de alguém, não somos nós que vamos interferir, porque se a gente interferir, a gente vai estar entrando numa seara que não é nossa. Então Jesus está passando por ali e ele vê Zaqueu no meio daquela multidão, mesmo escondido em cima de uma árvore, e diz que era uma figueira brava, não era fácil de subir. E ele se esconde. Muitos dizem que é porque ele tinha uma estatura pequena, pode ser. Muitos dizem que ele não queria ser visto, porque ele era uma pessoa que não era benquista. Era uma pessoa que ninguém gostava, porque afinal de contas, era aquele que tirava o sangue das pessoas através dos impostos. Mas Jesus está passando, e quando Jesus está passando, e é tão maravilhoso isso, os irmãos sabem que Jesus está aqui, né? Amém? Porque se ele não estiver aqui, não está valendo nada. Se ele não estiver aqui, se você não entrou aqui nessa noite falando assim, Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Glória a Jesus, eu não quero Glória a Deus, somente aleluia. aquela multidão que estava ali, porque Jesus faz referência a Zaqueu. Quantas pessoas tinham ali? Diz que era uma multidão. E ele faz referência, e ele está passando, e a cena ela é maravilhosa. É uma cena que a gente pode pensar, mas tudo que a gente pensar ainda não vai ser suficiente. Jesus passando e olha para cima
meu Deus, ele me descobriu aqui. Já viu aquelas pessoas que vão para um culto que tem profeta? Ele se esconde atrás do outro irmão assim. Não vai me ver. Não vai me ver. Não vai me ver. Aquelas igrejas cheias, né? Senta lá atrás. Tem gente que não. Tem gente que quando sabe que tem profeta, senta no primeiro banco. Quero falar comigo. Só que o profeta sabe como é. Profeta de Deus. Ele vai falar com quem Deus mandar. E aí o profeta está lá, que ele tem 1000 pessoas. Aí ele vai, você fala, não é comigo, está se escondendo, ele desce, quando ele está descendo, vai vir na tua direção, vai vir, você fala, meu Deus, não é comigo, e aí o profeta chega. Glória, aleluia. Assim foi Jesus. Zaqueu. Eu chamo até pelo meu nome, acho que ele sabe, eu não cobrei imposto dele, eu não cobrei nada dele não, ele veio atrás de mim, não é possível. E Jesus passa e diz para ele, chama ele pelo nome, sabe por quê? Porque Jesus conhece cada um de nós. Ele viu, para e pensa em passar por ali, ele viu e ele sentiu um coração desejoso, um coração vazio que precisava ser preenchido. E ele, Zaqueu, desce depressa. Meu Deus do céu. Ele poderia ter continuado conversando com Zaqueu. O que é que ele está fazendo aí, Zaqueu? Você sabe que eu entrei por aqui só para falar contigo? Não, Zaqueu, desce depressa. E alguém vai dizer assim, opa, peguei uma fraqueza de Jesus. Uma ansiedade, desce depressa, as coisas depressa, né? Então Jesus era ansioso. Ele diz, desce depressa. A pressa de Jesus não era ansiedade. A pressa de Jesus não é comparada à nossa ansiedade, que tudo tem que acontecer do nosso jeito, no nosso tempo, no nosso momento. Não, era urgência espiritual. E quando tem urgência espiritual, Jesus chega e nós não podemos perder a oportunidade, porque Jesus não perde a oportunidade. Em momento algum, cada culto desse que você vem, cada culto que você frequenta, cada momento que você entra daquela porta aqui para dentro, é uma oportunidade que Deus está dando. Amém, irmãos? Não é mais um culto, irmãos, entendam isso. Não é um simples lugar, uma simples igreja, num simples bairro. É um culto poderoso, aonde a presença de Jesus está. E eu preciso sair daqui diferente, renovado, visitado. Eu preciso entender isso, porque ainda continua tendo urgência espiritual. Quantos você olha aqui essa noite e sente falta? Quantos? Urgência espiritual. Essas pessoas estão precisando de uma intervenção divina. E quando ele fala isso, Zaqueu desce depressa. Jesus sabia que existiam necessidades muito grandes dentro da casa daquele homem. Porque Jesus sonda, Jesus conhece a minha vida, a tua vida, a minha casa, a tua casa. Como é que tu vive, como é que tu convive com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos. Jesus conhece. E quando Ele nos dá e nos permite um culto como esse, é para dizer para nós, Rosa, desce depressa, porque hoje me convém falar contigo. Ele chama cada um de nós nessa noite pelo nome, porque Jesus chama pelo nome. É dirigido, é direcionado. Jesus não joga ao vento, não. Aqui nessa noite tem alguém que usou droga. Aqui nessa noite tem alguém que teve um problema. Não, irmãos. Quando Ele quer falar conosco, a palavra de Deus ela é poderosa. Aleluia! Glória a Deus! Ela é apta, ela discerne, ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela entra onde ninguém pode entrar. E você sente que é contigo. E quando você sente que é contigo, tu abre o teu coração e diz: pode falar, Senhor, entra na minha vida, rasga realmente
E aí a gente vai entendendo. Quando Deus pede pressa, é porque existe algo eterno em jogo. Porque ao mesmo tempo em que Jesus estava preocupado com a vida de Zaqueu, existia também um inimigo que também estava com intenções sobre a vida dele. Então havia uma pressa. Havia uma pressa. Essa pressa que existe para nós, todos os dias. Porque o inimigo continua tendo más intenções conosco, com a nossa casa, com os nossos filhos. O inimigo continua operando. E se nós não estivermos na presença do Senhor, nós vamos ser alvo. E nós não estamos aqui para ser alvo. Nós estamos aqui para sermos de Deus, servir ao Senhor com alegria. Porque existem muitas pessoas, querido, que você vê aí por fora, elas estão sorrindo, sorrindo por fora. Tem muita gente que está até ministrando nos púlpitos, tem muita gente trabalhando, tem muita gente servindo, mas o céu, entenda bem isso, o céu sempre terá pressa quando uma alma está distante. Não importa se você está aqui todo domingo, toda terça, toda quinta, em todos os trabalhos, se a tua alma está distante de Deus. Mas tem como eu estar na igreja, minha alma está distante? Tem. Quando o meu coração se fecha para as coisas de Deus. Quando eu já não dou mais ouvido àquilo que Deus está falando. Quando eu já não me alegro mais em estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, com alegria. A minha alma está distante quando eu ouço alguma coisa, mas aquilo para mim já não alcança mais o meu coração. A minha alma está distante quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, fala ao nosso coração, mas a gente não dá ouvido, a gente faz de conta que não está entendendo. Mas Ele continua falando. Então o céu sempre vai ter pressa. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto Jesus não nos levar, enquanto Jesus não arrebatar a sua igreja, o céu vai ter pressa, porque aqui não é a nossa morada. Nós somos cidadãos dos céus que estão na terra a serviço do reino, para trabalhar para o reino, para ganhar almas para o reino. Nós temos um propósito aqui. Cada um de nós tem propósito aqui. E quando nós deixamos de fazer, nós vamos estar como aqueles homens que receberam do Senhor os seus talentos. E aquele, por medo do Senhor, ele enterra, para entregar pelo menos aquele. Recebi um, vou entregar, vou guardar. Só que a intenção não era essa. A intenção era fazer com que aqueles talentos fossem aumentados, fossem trabalhados, produzissem juros e correções monetárias, que almas fossem ganhas, que o trabalho fosse realizado. E aí começamos a entender então que essas pessoas estão aí vivendo e convivendo no nosso meio, mas emocionalmente estão quebradas, vivem somente de aparência. E aí Jesus continua chamando pelo nome. E essa noite Ele continua chamando o meu e o teu nome. Aleluia! Porque ninguém passa desapercebido diante dele, irmãos. Ninguém. Você acha que você entra daquela porta para dentro e passa, você pode passar desapercebido por mim, pelos pastores, pelo outro irmão, mas de Deus ninguém passa. E quando você entra, o Espírito Santo de Deus está ali, está movendo o coração. Deus está olhando o teu coração, Deus está olhando os teus pensamentos, Deus está sondando a tua casa, Deus está sondando a tua família, Deus está aqui trabalhando naquele propósito que tu chegou hoje e colocou diante dele. Porque quando nós chegamos aqui, nós precisamos colocar propósitos diante do Senhor. Aleluia! Não pode vir para a casa do Senhor aleatoriamente, irmãos. Não! Quando o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Havia alegria no coração, porque eles
sabia que ali haveria louvor, adoração, e que Deus iria falar, e que Deus iria mover os céus e a terra, e que ele iria sair dali regozijando. Quantos perdem a oportunidade? Mas Zaqueu não perdeu. Quantos perdem a oportunidade de saber que Jesus está aqui, de que pode sair daqui curado, Aleluia. de que pode sair daqui liberto, Glória a de Deus. que pode sair daqui transformado, de que pode sair daqui renovado, de que pode sair daqui restaurado, de que pode sair daqui diferente da maneira que entrou. Amém. Aleluia. Zaqueu creu, ele fez um sacrifício, porque as coisas para Deus não são de mão beijada não, queridos. Tudo tem um preço, tudo tem um processo, tudo tem um propósito. E a gente quer muitas vezes receber as coisas de bandeja, né? Está aqui, Deus te dá, olha, está aqui, você é tão bonitinha, eu vou dar para você isso daqui, tá bom? Só que não funciona dessa forma. E a gente começa então a entender que Jesus continua, e ele diz, hoje ele fala para Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Que privilégio é esse, queridos? Jesus precisa não somente pousar, ele precisa habitar na nossa casa. Ele tinha um trabalho a fazer na vida e na família de Zaqueu. Então ele diz, hoje eu não vou voltar aqui para fazer isso, Zaqueu. A oportunidade, irmãos, tem oportunidades na vida que se eu não abraçar, elas passam. Nós perdemos. Aquilo que é urgente, nós não podemos deixar passar e nós precisamos entender. Isso mostra que quando Jesus diz, hoje é um tempo oportuno, é hoje. Existem momentos específicos em que Deus visita uma vida. E o dia da oportunidade de Deus é hoje. Aleluia. É hoje. Glória a O dia Deus. da oportunidade de Deus é hoje, não foi ontem. É hoje. Não vai ser amanhã, porque amanhã pode não existir. O ontem já foi, é passado. Então é hoje. Isso a palavra diz, se hoje ouvires a minha voz. Se hoje, eis que estou à porta e bato. Glória, aleluia. É um bater no nosso coração, na nossa alma. Cada palavra pregada é um bater de Jesus. Hoje eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu não sei por quem você pede, eu não sei por que você pede, eu não sei o que você passa dentro da tua casa, dentro da tua vida, mas o importante é que hoje Jesus está passando mais uma vez. Glória a Deus. Está passando, e eu não sei qual foi o sacrifício que porventura você tenha feito para estar aqui hoje, mas hoje ele está passando e está dizendo que muitas pessoas perderam oportunidades e não sabem disso, né? Tanto nos nossos dias, todos os dias, pessoas perdem oportunidade de receber bênçãos, de receber cura, de receber milagre, de serem restauradas. Perderam oportunidade e perdem oportunidades por demora. Félix, olha só, em Atos 24, 25, diz que Félix adiou a sua decisão. O jovem rico, ele hesitou. Israel demorou a discernir o tempo da visitação. E nós vamos vendo tantos e outros casos em que as pessoas perderam a oportunidade de receber de Deus a bênção, a vitória, aquilo que tanto muitas vezes elas buscavam e às vezes nem sabiam do que precisava, porque Jesus sabe de tudo que nós precisamos. Então o que Ele quer é entrega da nossa vida, o restante é com Ele. Quando Ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje te convém pousar na tua casa. Ele não falou mais nada, Ele não disse como estava a casa de Zaqueu, Ele não falou absolutamente nada, Ele quis ir para a casa de Zaqueu, porque o trabalho ia ser realizado lá dentro. E a gente vai entender que as oportunidades são perdidas, porque
portas espirituais que se abrem. Você sabe que num culto comum, já disse isso aqui, vou repetir, num culto comum como de hoje, é um culto comum, não tem pregador de fora, não tem ninguém de fora para trazer uma mensagem mais rebuscada, né, mais profunda até, com mais autoridade, com mais propriedade. Não, tem aqui a pastora Rosa, tem o pastor Gilberto, o pastor Duarte, Jairo, Cláudio, Rosinei, pastor Jefferson, os pastores que pregam aqui, tem nós, tem a nossa pessoa que se coloca na presença do Senhor para Ele fazer o que quiser. Então há portas espirituais que não permanecem abertas para sempre, irmãos. Não pensa que todo o tempo Deus então vai estar, olha, eu amo tanto aquela pessoa ali, que eu vou esperar Ele eternamente. Não, irmãos, a oportunidade vem. E eu preciso agarrar essa oportunidade como se fosse a última coisa da minha vida, porque dela depende a eternidade, aonde eu vou passar a eternidade. Eu não posso ter outro pensamento que não seja servir e adorar ao Senhor, abrir o meu coração para Ele. Não posso, irmãos, não há tempo. Glória a Deus, aleluia. Você está numa estação. E se você não chegar na hora da compra da passagem, no aeroporto, no trem, no ônibus, ele foi embora. Ele ficou te esperando? Não. Você tinha um compromisso, você tinha um horário. Era você que tinha que se organizar. As oportunidades de Deus, elas são diárias. Todos os dias que eu acordo, é Deus me dando oportunidade, é Deus me dando uma nova chance, é Deus me dando um novo fôlego, é Deus me dando uma nova possibilidade de coisas novas, é Deus mudando a história da minha vida todo dia. Mas tem gente que levanta e já amaldiçoa o seu dia. Tem gente que levanta, crente, hein? Não estou dizendo do mundo não, o mundo está aí, queridos. Tem gente do mundo que levanta mais animado do que o crente. Ele já levanta todo preparado, já vai malhar, já vai pular. Você vai ver, fala, meu Deus do céu, o camarada tem uma energia, e ele vai, ele trabalha, ele chega em casa, aí ele vai jogar futebol com os amigos, aí ele chega a se cobriar, ele vira à noite, e no dia seguinte ele está disposto de novo para trabalhar. Agora não, você vai ver no crente, está difícil, eu não sei se eu vou conseguir. Ó vida, ó céus, Rosa, só chove de mim, pobre de mim, coitada de mim, é mim, né? Está cheio, irmãos. Pastor, você não sabe como é a minha vida. Eu não quero nem saber, porque eu não vou conseguir te ajudar. Quem te ajuda é Deus. Aleluia! Cada um de nós já temos problema suficiente para colocar diante do Senhor. Problemas demais, que não dá para ficar pensando em Deus certo. Glória a Deus. Aleluia. E a gente vai entendendo que ele desce. Vamos dizer, desce depressa. Eu não sei se ele se arranhou todo. Eu não sei se ele se arranhou todo. Eu não sei, irmãos, por quê. Desce depressa. Diz que ele era pequenininho. Diz que aquela árvore tinha espinho, né, pastor? Era uma figueira brava. Ele deve ter se machucado, mas olha, quem precisa não está preocupado se ele vai sofrer dano, não, ele sabe que ele precisa. Quem precisa, ele não está preocupado se vai doer, se vai machucar. Ele sabe que ele precisa. E os milagres, muitas vezes, sabe, irmãos, estão prontos, estão ligados à prontidão. O quanto eu me prontifico, é o milagre que está mais perto. É Deus quer ver em nós esta prontidão. Glória a Deus. Aleluia. Atrelado a isso. Prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Enquanto eu fugir como Jonas, vai demorar. Enquanto eu entrar em caverna para me esconder, porque eu estou com medo, está muito complicado, vai demorar. Mas o dia que eu me apresente, eis-me aqui,
Senhor. Envia-me a mim. Faz a tua vontade na minha vida. Usa-me como o Senhor quiser. Então nós vamos entender que os milagres estão ligados à prontidão. O momento em que eu me prontifico, Deus diz, agora eu posso fazer alguma coisa. Porque se apresentou. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? Tem colocado diante do Senhor ou tem deixado? Ah, Deus sabe, Deus é que vai resolver, Deus é que vai fazer a obra, né? Jesus podia ter feito um milagre ali na rua, irmãos. Ele não precisava ter ido na casa de Zaqueu, ali na rua mesmo, mas ele escolheu entrar em casa, e Jesus continua escolhendo entrar na minha casa. Aleluia! A nossa casa, ela precisa ser um lugar, e ter um lugar reservado para o Senhor, porque Deus não quer apenas estar aqui presente no culto. Que maravilha, glória a Deus, né? Ele quer habitar nas famílias, Ele quer estar no meio das famílias. O problema, sabe qual é o grande problema? Sempre tem um problema, né? É que muitos querem Jesus aqui dentro. É muito bom vir para a igreja, é muito bom estar aqui com os irmãos, é muito bom ouvir a palavra. Ah, como é bom, eu gosto de ir para a igreja, é um lugar gostoso, é um lugar legal. Mas não dentro da rotina da minha casa, porque lá dentro tem muitas coisas. Lá tem que ser no meu tempo, na minha hora. Dentro da minha casa, não, Jesus, não, eu tenho que ter, afinal de contas, né, Jesus, é a minha casa, né? Então aqui eu tenho que ter os meus momentos, aqui eu tenho que ter, então não dá. Lá na igreja eu estou lá, Jesus, quando eu estou lá, eu ajudo, eu pago o dízimo, eu dou oferta, eu sou uma pessoa bacana, mas aqui dentro, Jesus, aqui dentro não dá. Nós estamos no culto da família. Aleluia! E essas pessoas, quando falam isso, elas querem milagres sem altar. Quer que Jesus realize as obras dentro da sua casa, mas a sua casa não tem um altar ali separado para o Senhor. Verdade, Deus. Querem ter paz, mas sem oração. Não tem como. Querem restauração sem perdão. Aonde tem uma casa onde não há perdão? Como Jesus pode ter um altar numa casa onde as pessoas não se perdoam? Queridos, com Deus tudo tem um processo. Não adianta. A gente não consegue enrolar Deus. Dá um jeitinho, como a gente faz com as coisas, com as nossas coisas muitas vezes, né? Vamos dar um jeitinho, vamos levando, vamos, né? Empurrando com a barriga, né? Não, com Deus tem processo, tem ordem, tem caminho, tem obediência, as coisas não acontecem de qualquer maneira, tem um desejo de fazer, tem um desejo de ter, tem uma apresentação de estou aqui, Senhor, pode fazer a tua vontade. E aí então, uma casa só muda verdadeiramente quando Jesus entra nela. Senão não tem mudança. Jesus entrou na casa, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer. Aleluia! No momento certo dele. Ele só vai querer ver a nossa perseverança, a nossa confiança. O altar dele está lá. Ah, pastor, mas na minha casa meu filho é drogado, a minha filha é drogada, acontece isso, tem aquilo, meu marido não se converteu, minha mulher não se converteu, mas tu está na presença de Deus. A casa é tua, você tem a autoridade de Deus para colocar ele ali e dizer: Senhor, eu não estou sozinha, eu abri o meu coração, eu não estou sozinho, o Senhor reina comigo aqui neste lugar e começa a operar e começa a libertar. Deus tem obras grandes a fazer. Então Jesus, quando ele entra, tudo começa a mudar. Precisa mudar. Quando Jesus não está tendo mudança, Jesus ainda não entrou. Ele pode até ter ido visitar, mas ele não entrou. Ele visitou e foi embora. Visitou e foi embora. Porque se ele entra e faz morada, a mudança acontece. Glória, aleluia! E quando a mudança chega, olha como é que ele encontra o coração de Zaqueu. Jesus entra na casa. E quando Jesus entra, encontra ali uma família. E quando Jesus encontra aquela família, a mudança vai chegando, porque Jesus vai falando, vai se apresentando, vai trabalhando. E aí Zaqueu começa a reconhecer os seus erros.
Quando Jesus chega, a gente começa a se converter de verdade. A gente não se justifica. Não sabe o que é? Sabe o que acontece? Não, eu fiz isso por causa disso. Olha, sabe o que acontece? Não, a gente começa a reconhecer os nossos erros. Ele começa a devolver tudo aquilo que ele tomou. Ele começa a alinhar a sua vida à vontade de Deus. Aqui tem um parênteses que a gente pode dar. Quando Jesus entra numa casa, quando Jesus entra numa vida, esta vida começa a se alinhar à vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Aleluia! Qual é o teu querer para a minha vida? O que é que o Senhor tem e quer de mim? Eu estou aqui pronto e disposto a te obedecer. Porque, queridos, a presença de Jesus confronta e transforma. Por isso que muitos não querem. O confronto, o ter que deixar, a resignação, o abandono de quem eu sou, deixar de ser quem eu sou, deixar o egoísmo, deixar as coisas de lado. Não, então vem o confronto. E quando chega o confronto, eu não quero esse confronto, então eu não sou transformado. Uma casa que Deus visita, ela volta a ter diálogo, ela volta a ter conversa. Uma casa que Deus visita, ela volta a ter honra. As pessoas se honram. Marido honra a mulher, mulher honra o marido, os filhos honram os pais. A honra dentro de casa. A comunhão volta. Que coisa linda é ter comunhão, é ter paz, é ter tranquilidade dentro da casa. A pior coisa é você estar trabalhando, é você estar em algum lugar e ter pavor de voltar para casa. Vocês já ouviram alguém assim? Vocês já conheceram alguém assim? Eu já conheci. Gente que não queria voltar para casa. E aí nós começamos então a perceber o quanto isso é terrível para a vida de uma pessoa. Não ter prazer. Sabe o que ele faz? Em vez de voltar para casa, sabe o que ele faz? Ele sai do trabalho e vai para o bar. Ele sai do trabalho e vai fazer outras coisas. Não tem prazer de voltar para casa. Eu vou dizer mais. Ele sai do trabalho e vai para a igreja. Pedindo que o culto termine às 10. Só para dar tempo de chegar, jantar e dormir. Porque não tem paz em casa. Na igreja não acontece isso. Acontece. A pessoa não tem desejo de voltar para casa. Mas aonde o Senhor entra, aonde o Senhor confronta e aonde o Senhor transforma, as coisas começam a mudar. Então o maior milagre que aconteceu na vida deste homem não foi milagre financeiro, porque ele já era rico, mas foi o espiritual. O milagre maior que aconteceu nessa casa, a salvação alcançou a casa inteira, foi alcançada. Jesus, ele mesmo declarou: hoje veio salvação a esta casa. Ele não foi apenas para Zaqueu, ele foi para a casa de Zaqueu. Então Deus trabalha, irmãos, através da família. E nós estamos nessa noite falando com famílias. Cada um de nós aqui somos representantes de família. Como é que Deus trabalhou através de família? Noé e sua casa, não foi assim? Noé e sua casa. Josué e sua casa. Cornélio e sua casa. O carcereiro de Filipe e sua casa. Porque Deus se preocupa sim. Não adianta a gente dizer: eu estou aqui, é minha vida. Cada um cuide de si. Queridos, o Senhor se importa com a nossa vida. O Senhor se importa com a nossa família. Porque Deus não pensa só no agora. Deus pensa nas gerações. Aleluia! Nos seus filhos, nos seus netos. Deus pensa em gerações. O inferno luta contra as famílias. O inferno continua lutando e vai continuar lutando cada vez mais. Ontem, eu até me surpreendida com uma notícia. Uma família no interior de São Paulo. Não sei se vocês viram. Na cidade de Jales, interior de São Paulo. O pai e a mãe
receberam uma intimação do juiz e vão, não sei se vão recorrer, mas eles vão ficar 50 dias presos. Presos por quê? Uma filha de 11 e uma filha de 15 não quiseram dançar funk na escola. Porque elas disseram que elas não gostam de funk. Vai, mexa de novo. As meninas aprendem inglês, as meninas aprendem latim, as meninas tocam piano, as meninas leem 30 livros por ano, 50%, 80% a mais do que qualquer criança na idade delas, de uma educação exemplar, mas foi considerado discriminação, porque elas não quiseram dançar o funk. A igreja está sendo perseguida, a família, porque por ser uma instituição divina, ela está sofrendo retaliações. Você não pode mais fazer qualquer questionamento, não permitir que o seu filho assista aula sobre situações de gênero. Já foi julgado, não pode, tem que ficar na sala, entendendo que homem vira mulher, que mulher vira homem, que homem vira mulher e mulher, que homem vira... São tantas e tantas situações que existem de que, de não sei o que, são tantas coisas que são colocadas e você não pode falar nada. Quando isso começa, é Deus dizendo: eu estou preparando a minha igreja, eu estou preparando a minha igreja, porque ela vai passar pelo aperto, as famílias vão passar por um aperto, sim, e nós precisamos estar na presença do Senhor, e aí nós vamos entendendo que o inferno vai lutar contra as famílias. Sabe por quê? Porque uma casa onde a presença do Senhor reina é um altar ativo. Aleluia! Um altar onde há louvores, onde há oração, Glória a Deus! a presença do Senhor, onde há comunhão, onde há graça, onde há perdão, onde há sabedoria nos relacionamentos. Casas assim, sabe o que acontece? Geram filhos fortes, casamentos curados. Os seus filhos, os seus netos serão posicionados a adorar e a servir ao Senhor, que eles conheceram de verdade e não somente de boca. Os pais não davam exemplo, mas os pais viviam. Esses pais que só falavam, mas não davam exemplo, geraram filhos problemáticos, fracassados, filhos sem futuro e um futuro espiritual destruído, a não ser que a misericórdia de Deus alcance. Mas filhos aonde cresceram debaixo da sabedoria, da graça, da presença poderosa do Senhor, eles se posicionam mesmo diante de uma geração corrompida, eles não se corrompem. As famílias, queridos, o inimigo vai temer, o inimigo teme, ele tem pavor de famílias que oram juntas, de famílias que choram juntas, de famílias que adoram juntas, que permanecem juntas. Não é cada um por seu lado e cada um por si e Deus por todos. Isso nunca foi família e nunca vai ser. Hoje Deus continua passando. Fica de pé. Ele continua passando. A cada novo dia, a cada dia que você entra aqui, a cada culto, a cada palavra que alcança o teu coração, a cada mensagem pregada, é Deus visitando a tua alma e dizendo: olha, eu tenho coisas tremendas e lindas para realizar. Não me deixa aqui na igreja, não. Leva-me contigo para a tua casa. Não me deixa aqui dentro do templo, não. Leva-me contigo para a tua casa. Aleluia! O teu quarto de oração. Vai contigo, eu quero ir contigo. Sabe por quê? Eu quero abençoar o teu marido, eu quero abençoar a tua esposa, eu quero abençoar os teus filhos, Glória, aleluia! Eu tenho coisas grandes para realizar, mas deixa eu entrar na tua casa e na tua família. Ele continua dizendo: hoje eu quero entrar na tua casa. E eu sei que muitas vezes, talvez alguém até
causada pela família, crises silenciosas que nem falam, não tem nem como falar. Mas quando Jesus entra, o ambiente muda. Aleluia. Os corações mudam. A história muda. Uma casa, ela pode sobreviver, querido, sem luxo nenhum, com as coisas mais simples, mas ela nunca vai sobreviver sem a presença de Deus. Ela não vai se manter de pé. É como uma casa que foi estruturada, levantada em cima da areia. Mais tempo ou menos tempo, os temporais, as tempestades da vida vão bater, e ela não vai ter estrutura para suportar, porque ela não foi firmada na rocha, ela não foi firmada em Cristo. A minha e a tua família, elas precisam ser firmadas na rocha. Aleluia. Na rocha verdadeira, onde nós vamos sentir o impacto, nós vamos sentir sim o peso das tempestades que batem, nos ventos que sopram, mas ela não vai cair, ela não vai ser destruída, ainda que por um momento ela sofra algum dano, mas ela não vai desabar. Eu quero orar nesse momento por cada família aqui presente. E se tem alguma família aqui representada e que precisa de uma intervenção, lembre-se de Zaqueu. Ele não teve vergonha. Não. Ele precisava. Quem precisa, irmão, não tem vergonha. Quem precisa, vão olhar para mim, vão falar comigo. Quem precisa, corre aos pés do Senhor. E eu não sei o que a tua família, o que você precisa, para que isso aconteça e comece a acontecer de fato na tua casa. Mas se tiver alguém, pode vir aqui para frente. Os irmãos, fechem os olhos, por favor, e orem. Orem nos seus lugares. Talvez você não precise de nada, mas tem gente que precisa. E se tem gente que precisa, então o nosso dever é orar por aqueles que precisam. E eu quero orar nessa noite pela restauração dos lares, pela reconciliação entre pais e filhos, porque não tem como viver em guerra e desarmonia. O Senhor não habita onde há desarmonia. Eu quero orar nessa noite pela cura emocional da família, famílias adoecidas, pela volta da oração dentro da casa. A casa precisa ser um lugar onde o altar tem que ser restaurado, aquele altar da oração que foi derrubado, aquele altar da oração que está jogado, aquele altar da oração quebrado. O Senhor nessa noite fala: restaura o altar da oração, para que você possa restaurar a comunhão comigo e eu possa estar habitando o teu lar, a tua vida, a tua casa, a tua família. Nesse momento, Pai, estão diante do teu altar essas pessoas que, ouvindo a tua palavra, estão se posicionando, porque contigo precisa haver posicionamento, contigo precisa haver desejo, interesse. O Senhor precisa encontrar e olhar para nós e encontrar a vontade de que as coisas aconteçam, de que as coisas mudem, de que as coisas sejam transformadas, porque não dá, Senhor, para viver dessa maneira. Eu penso que no coração de Zaqueu, Senhor, como no coração de alguns aqui, Pai, é a minha oportunidade, Senhor. A oportunidade é o momento em que eu abro meu coração, é o momento em que o Senhor fala e eu atendo e eu abro meu coração. É a oportunidade da palavra, de entrar e fazer a mudança. Se for no casal, se for na família, se for com os filhos, Senhor, se for direcionamento, se for posicionamento, Pai querido, transforma, Senhor, nessa noite o nosso ser. Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, do erro, do engano, Senhor, o que tem impedido, peça ao Senhor nessa noite, se porventura alguma coisa tem impedido o agir, o trabalhar de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, nessa noite
neste lugar, neste momento. Mergulha, mergulha. Ah, não resiste, não resiste, não tenha medo que vai se afogar. No rio do Espírito ninguém se afoga, no rio do Espírito ninguém morre, pelo contrário, ele é vivificado, ele sai transformado, ele sai alegre, ele sai satisfeito. O rio do Espírito restaura o coração do homem, restaura o coração da mulher, faz com que as coisas de Deus realmente possam acontecer na tua casa. Espírito Santo de Deus, neste momento, visita cada casa, cada situação, cada quarto, cada cama. Vai visitando, Senhor, cada quarto de filho, de filha. Oh, Espírito Santo, nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não sabemos como, mas o Senhor sabe. Eu não tenho, Senhor, como, mas o Senhor tem. Então, nessa noite, mais uma vez, eu estou colocando diante de Ti, ó Pai. Eu não quero continuar. Eu estou aqui como Zaqueu, em cima daquela figueira brava. Está difícil, foi difícil chegar, foi difícil, Senhor, mas eu vim porque eu preciso, Pai, de Ti. Eu não preciso só para mim, eu preciso para minha casa, eu preciso para os meus filhos, eu preciso para o meu casamento, eu preciso para os meus relacionamentos. Pai querido, quisera eu poder, Senhor, a necessidade de cada um daqueles que chegou aqui diante de Ti. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Aleluia. O Senhor pode nesse momento. Aleluia! Nesse exato momento. Através do Teu Espírito Santo. Ir lá no lugar. Porque cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor, colocaram diante de Ti o que querem. Lá, aquilo que eles estão colocando diante de Ti, Espírito Santo vai lá. Vai lá, Espírito Santo, vai lá. E vai falando, e vai libertando, e vai libertando, Senhor. E vai libertando, Senhor. Ah, Senhor, um dia chegaram diante de Ti, pedindo para que curasse uma filha. Mas alguém veio com uma mensagem, porque essas mensagens sempre vêm. Já morreu, não tem jeito. Não tem mais jeito, não tem saída. Já morreu. Mas Jesus disse: está dormindo. Porque Jesus tem solução, Jesus tem resposta, Jesus tem saída, Jesus tem cura, Jesus tem libertação. E eu te peço neste momento, Senhor, liberta, liberta. Não está morto, Senhor, não está morta, Senhor. Liberta, Senhor, pelo poder que há no Teu nome. No Teu nome. No Teu nome, Senhor. É que a Tua igreja te pede nesse momento. Aleluia! É no Teu nome, Senhor. É no Teu nome. Em nome de Jesus. Se tem marido e mulher aqui, dá um abraço. Seu esposo, sua esposa. As irmãs que estão sozinhas, abraçam. Divida as cartas uns com os outros. Tendo a certeza de que você vai sair daqui hoje. Algo novo da parte de Deus. Não deixa mensagem nenhuma chegar. Dizendo que não tem jeito. Não ouça nenhuma mensagem que não venha do céu. Dizendo que não tem saída, que não tem resposta.
Glória a Deus. Agora você deu, entendeu? Agora esse daqui, quando aparecer um passo, aparece daqui. Não fecha agora até pra É, mas vai ter que passar o anúncio, ó. Como é que eu vou mexer? Não vai aparecer lá. Que o mouse tá.